Da onde veio a sua paixão pelos livros, assim? Eu acredito que veio junto com a música. Quando eu era adolescente, eu gostava de rock e tal. E eu comecei a gostar muito de música gótica, tipo Silks, alguns artistas dessa onda. E eu comecei a pesquisar o lance da onde que vinha esse negócio do gótico, né? Comecei a pesquisar os visigodos, os astrogodos, ler sobre esse assunto. E eu passei a frequentar uma livraria que chamava Livraria Ártica, que era ali em Pinheiros, um bairro aqui em São Paulo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu costumava passar as tardes na livraria lendo sobre isso. E depois de desenvolver gosto de ler sobre isso, eu lia Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo. A literatura é meio sombria, assim, para uma criança de 13 anos. Mas depois de ler, escutar bastante músicas que tinham a ver com isso, eu passei a me interessar pelo fato de ler, simplesmente. E aí eu comecei a ler sobre os assuntos que estavam me interessando naquela época. Depois, quando eu fiquei mais adolescente, mais velho um pouco, eu comecei a me interessar por literatura de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis. Então, lia bastante esse tipo de literatura. Até que, conforme eu fui ficando adulto, eu precisei ler Se formar. para me educar, para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, esses assuntos, tipo marketing, negócios. E eu não parei mais. Na época que você lia ficção, você tinha alguém para compartilhar, assim, ou você era um leitor solitário? Não, totalmente solitário. Total, de ninguém, nem da sua família, amigo. E hoje, você tem alguém para compartilhar as coisas que você lê? E eu gosto muito de estar sozinho, então eu acho que o trabalho já me obriga a ficar convivendo muito com pessoas, mais do que eu conviveria normalmente. Não me obriga, não tem obrigação nenhuma, na verdade, mas faz parte do trabalho conviver com bastante gente. Então, a literatura, que é uma conversa sua com o autor, onde você exercita essa coisa de escutar, porque você não precisa ficar pensando no que você vai responder a cada coisa que o autor está provocando em você, ou a autora. Então, não tenho essa necessidade. Aí, eventualmente, quando eu encontro alguém, eu falo, olha, esse livro é do caralho e tal. Mas no dia a dia, assim, eu gosto mais de ficar na minha mesmo. Às vezes eu tenho um sentimento de que o livro me lê, o livro conversa comigo. Às vezes eu tenho o sentimento de que eu precisava ler exatamente aquilo naquele momento. Pode ser um livro completamente aleatório. Você lembra de algum livro que te despertou esse sentimento, assim? Que te salvou de algum sentimento ruim? Ou que te motivou? Você lembra de algum livro? Tem alguns livros que eu leio com uma certa frequência. Então, O Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday, é um livro que eu leio sempre, eu sempre me identifico com coisas do tipo dar importância demais a si mesmo, você achar que você é muito importante, então você não pode errar, e aí você fica se culpando. E toda vez que eu leio, eu me vejo nesses exemplos, como a história, por exemplo, da Katharine Graham, que ela herdou o Washington Post. Isso faz muito tempo. Era uma época que a sociedade era muito mais machista do que era hoje, então ela herdou o jornal, mas quem tocava o jornal era o marido dela. E o marido dela se suicidou, e ela era uma socialite que não tinha nenhuma pretensão de tocar negócio nenhum, e caiu aquele jornal gigante para ela tomar conta e tal, né? Para ela dirigir aquele jornal. E ela era uma mulher, mãe de 3 filhos, que o marido tinha se suicidado. Bom, ela podia simplesmente vender aquilo e continuar sendo uma socialite. Mas ela decidiu fazer o que era a coisa que ela acreditava que é o certo. Por mais que isso não fosse confortável, por mais que isso não fosse legal, por mais que isso... várias coisas. E, bom, ela chegou num ponto que ela publicou uma documentação sobre o governo americano que derrubou uma administração nos Estados Unidos, ganhou o prêmio mais importante do jornalismo, e o jornal dela que quase chegou a falir por tanta pressão do governo, de inimigos e tal. O Warren Buffett investiu nesse jornal e as ações valorizaram assim absurdamente, muito mais do que qualquer grande CEO de uma empresa americana naquele tempo, mas muito mais do que a questão financeira. Ela tomou essa decisão de enfrentar e expor uma administração do governo dos Estados Unidos, da Casa Branca, que desde aquela época já era a instituição mais poderosa do mundo, para fazer o que ela acreditava que era certo, apesar de todas as consequências. Então, sempre que eu leio essa história,
dela. Inclusive tem até um filme que se chama The Post, que conta essa história, que é com o Tom Hanks e a Meryl Streep. Então, quando eu vejo assim, tudo que essa mulher passou por ela não ter cedido ao ego, e independente do resultado, no final acabou que deu tudo certo, mas poderia ter dado errado, mas a questão é que ela fez o que ela acreditava que ela devia fazer. Então ela seguiu os valores dela e não o que era conveniente, não o que era gostosinho, não o que muitas vezes eu percebo que eu tenho a tendência de fazer. Então cada vez que eu leio esse livro e leio uma história de uma dessas pessoas, que tem várias lá nesse livro, começo a ter uma reflexão e a fazer pequenas mudanças. Eu acredito que, no meu caso, eu tenho um problema muito grande com isso, não sei como é que é para as outras pessoas, essa distorção, assim, em cada fase da vida, né? Quando você está aspirando a conquistar alguma coisa, quando você tem sucesso em alguma coisa, ou quando você fracassa em alguma coisa. Que são as 3 partes desse livro. Eu sempre me enxergo em alguma dessas histórias, mesmo que eu já tenha lido esse livro 10 vezes, 20 vezes. Então eu costumo ler os mesmos livros várias vezes. Outro que eu gosto muito é o livro do Alain de Botton, As Consolações da Filosofia. Também Tô lendo ele. é muito legal. Muito. Então eu sempre me identifico ali com aquela parte do Sêneca, a parte do Nietzsche, a visão deles em relação ao mundo que eles estão enfrentando ali e como que isso pode se aplicar na minha vida também. Eu sempre me sinto mais em paz depois de ler esses livros.